Então, daremos continuidade ao nosso seminário e para a primeira mesa, Arquivo e Direitos Humanos, gostaríamos de convidar ao palco Gustavo Iga, sociólogo, mestre em Sociologia e graduado em Ciências Sociais pela USP. Guilherme de Almeida, professor doutor do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP. Pós-doutor em Sociologia da Violência, ex-secretária adjunto de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Ana Tawil, mestre em Arqueologia, bacharel e licenciada em História. Desde 2014, atua no âmbito da arqueologia forense, com investigação preliminar com a finalidade de proceder à análise de restos mortais oriundos do cemitério de Peru, São Paulo. E para mediar a mesa, convidamos Sheila Rodrigues Soares, mestre em Ciências Sociais e servidora do Núcleo de Acervo Textual de Privados. Passamos a palavra a Gustavo Iga, que nos traz o tema Redemocratização e Políticas de Humanização em São Paulo. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite para participar aqui do evento. Agradecer a Goretti por essa mediação, né? Já foi agradecida anteriormente, eu não poderia deixar de agradecer também. Cumprimentar os membros da mesa e os participantes aqui do evento e parabenizar o Arquivo do Estado por estar proporcionando essa experiência. Eu vim aqui, a minha contribuição vai se dar no sentido de, vou falar um pouquinho da minha experiência de pesquisa nos arquivos da Comissão Teotônio Vilela, né, da CTV, que essa experiência ela começou antes de eu entrar na pós-graduação, no caso começou logo no início da minha formação de graduação em Ciências Sociais, né, junto ao Núcleo de Estudos da Violência, que a Comissão Teotônio Vilela ela ficava nas mesmas instalações do Núcleo de Estudos da Violência, né, como já comentaram anteriormente. E lá tinha um arquivo bem vasto que depois se tornou esse que a gente está inaugurando. E era mais uma experiência para mapear, organizar, ver o que esse arquivo tinha, não tinha. Era uma iniciação científica, né? Então, desde 2010, eu tive essa experiência de mexer naquelas pastas. Eram pastas e várias pastas, tinham muitos documentos, propostas, ofícios, cartas. Tudo isso agora todos podem acessar, obviamente, né? Eu mexi em tudo isso, né? Talvez até estava comentando, tenha desorganizado mais ainda, né? Talvez ou não. Mas é interessante que a partir desse contato com essa pesquisa documental que fui fazendo enquanto sociólogo, né, enquanto aspirante sociólogo, fui criando questões, fui tendo outras perspectivas por meio desse material. E ali surgiu uma questão, uma dúvida minha, uma motivação a ser pesquisador, porque todo aquele arquivo tinha uma riqueza de conteúdo, de detalhar e registrar também, porque não uma experiência histórica, né? Um momento político-social muito importante no Brasil, que foi a chamada transição democrática, né? Nos anos 80, que é o momento que a comissão atuou em si, com todo o seu ativismo, com todas as suas ações e atividades. Então é interessante que ali é um mapa, vamos assim dizer, de muito do que estava acontecendo também nos bastidores, né? Das coisas que não apareciam para a esfera pública no âmbito político, né? Porque os membros da Comissão Teotônio Vilela eles tinham influências que permitiam muitos acessos, né? Permitiam muita inserção em vários âmbitos da vida política. Então, nesse momento de transição, isso já começa a entrar um pouco na minha pesquisa, na minha dissertação de mestrado, foi o governo Montoro, né, como o professor mesmo colocou, após a ditadura militar, Montoro foi o primeiro civil, né, a assumir o governo do estado de São Paulo, mas ainda assim sob o governo militar, né, que a Figueiredo ainda estava lá, mas ele tinha muitas perspectivas, ele tinha algumas pretensões, né, de reformar algumas instituições, né, adequá-las à democracia que estava vindo, estava se anunciando.
E as duas principais instituições, né, na minha leitura, que davam respaldo a esse regime militar seriam as polícias e a rede prisional. Então eles queriam dar uma olhada, ver a real situação do que estava acontecendo, tanto nas polícias quanto nas prisões. Então o momento histórico, político, social estava propício para que essas questões fossem colocadas na mesa e que fossem, sei lá, pelo menos levadas a sério. Muitas tentativas foram feitas em relação a isso. O secretário de Justiça era José Carlos Dias, como também já foi citado. Muita coisa do que eu estou falando, muitos já comentaram, né? Mais uma contribuição para acrescentar a fala de todos a minha. O secretário de Justiça, no caso, era o José Carlos Dias, e ele, junto com o Montoro e a equipe dele, que era uma equipe considerada progressista para os padrões do regime anterior, né? Eles queriam fazer uma série de medidas, uma série de reformas, etc., desmontar a tradição de arbitrariedades e violações que aconteciam nos espaços das prisões, as corrupções que aconteciam nas polícias e etc., eles tiveram essa proposta de rever o que estava acontecendo nessas instituições. Essa agenda política que, no caso, o Montoro estava tentando aplicar junto com José Carlos Dias, ela ficou conhecida como políticas de humanização, né? Essas políticas de humanização tanto dentro da corporação policial quanto dentro dos ambientes prisionais. Então essas políticas eram uma série de medidas para tentar democratizar, assegurar direitos, né? Acabar com violações dos direitos humanos, etc., que aconteciam nesses espaços. Falando um pouquinho da prisão, a principal medida que tentou se instaurar dentro das prisões, o principal carro-chefe dessas políticas de humanização do governo Montoro eram as comissões de solidariedade dos presos, né? Que seriam eram um canal de comunicação e representação direta dos presos. Eles teriam eleições diretas entre eles para escolher representantes que canalizariam demandas para poder entregar diretamente às autoridades competentes, para tentar eliminar a tradicional mediação que acontecia entre guardas e funcionários, que normalmente poderia dar vazão a um tipo de corrupção, né? Uma barganha, assim. Então era uma comunicação direta. Muitas coisas foram propostas, era um momento de expectativa, muitos tentou, aconteceu muito, vamos tentar ver se isso dá certo, mas como mesmo o professor Paulo Sérgio depois comentou, o fim da ditadura não significou necessariamente o começo da democracia, né? Muitas práticas ainda elas estavam presentes, tanto institucionais quanto de comportamentos, quanto de expectativas, tanto de funcionários como da população civil e etc. Né? Tem até um estudo que eu faço referência aqui ao professor Paulo Sérgio Neve, que tem toda a questão de um autoritarismo socialmente implantado, né? Que seria quase que como um entulho autoritário, ele ainda persistia nas práticas e nas ações e expectativas da população na ocasião, né? Obviamente eu estou falando tudo isso porque isso a gente consegue perceber, a gente consegue analisar por meio desses registros que a CTV tem, né? Por meio desse arquivo. Por isso que essa é a importância de fazer uma pesquisa em arquivo, que essa pesquisa eu fiz tendo por base também esse arquivo. Então essas comissões de solidariedade, obviamente, elas começaram a funcionar sobretudo na penitenciária do Estado, em outras unidades. A proposta era se expandir essas políticas de humanização, mas, como esperado, ocorreram resistências, né? As fileiras conservadoras começaram a articular um discurso de oposição, né, a esse discurso dos direitos humanos começou a aparecer também para a esfera pública, no sentido, jornais falavam sobre isso, sobre a questão da humanização, sobre os direitos humanos, etc. O discurso dos direitos humanos passaram a se estender aos chamados presos comuns, né? Porque anteriormente até existem bibliografias que mostram que era uma coisa que podia ser debatida para presos políticos, etc., mas não gerava tanta agitação quanto foi quando deu uma possibilidade para estender esses discursos para além, né? Para os chamados presos comuns. Isso incomodou muita gente. A principal justificativa era a inversão de valores, né? A inversão de prioridades. E o principal, a queda de autoridade das autoridades da segurança pública, por exemplo. Começou a ter aquela onda, aquele momento dos direitos humanos associados a direitos de bandidos. Programas de TV e rádio, etc., começaram a difundir esse discurso, né, de onde já se viu, como assim, empresas que se organizam em si, isso vai dar um problema, toda a questão polêmica das visitas íntimas.
a Secretaria de Justiça, com respaldo do governo do estado, mantinha urnas fechadas para colocar sugestões dentro das prisões, e essa urna só seria aberta por membros da secretaria, por exemplo. Isso também era uma coisa, imagina, está restringindo nossa autonomia, está invertendo os valores, onde vai. Então começou a surgir um discurso de ódio também, né? E dentro dessa atmosfera tensa que aconteceu, né, esse momento delicadíssimo, ocorreram denúncias, né, uma denúncia em específica aí que eu tratei mais na minha pesquisa, em relação às comissões de solidariedade dos presos, que fizeram uma denúncia pública, né, anunciada no jornal. Um juiz corregedor, ele fez essa denúncia atacando diretamente as políticas de humanização, a equipe da Secretaria de Justiça e o governo do estado, dizendo que existia uma organização criminosa no interior das prisões em São Paulo, que elas estavam infiltradas nas comissões de solidariedade e agiam por meio delas. Ou seja, essa abertura que estavam se dando, essas regalias que se davam a esse setor, estava permitindo que eles se organizassem e planejassem fugas em massa, controle e expansão em outras unidades, etc. E essa organização ela foi denunciada com o nome de Serpentes Negras, isso em 1984. Né? Então, dentro desse momento, nessa experiência dessa redemocratização, que foi uma antessala para a Constituinte, né, depois em 88, esse discurso sobre um possível crime que se organizaria em grandes proporções no interior das prisões via políticas de humanização serviu para desqualificar, deslegitimar e até justificar uma série de discursos opositores a essas políticas, né? Então, algumas investigações foram realizadas na própria Assembleia Legislativa. Eles abriram uma comissão especial de inquérito para investigar se isso realmente acontecia, que colheu depoimentos, etc. O próprio Conselho Superior de Magistratura do Judiciário fez outra investigação para ver se isso era real ou não. O caso é que isso, para resumir, até hoje isso não ficou comprovado se essa organização existiu ou não. Mas no plano de discurso existiram práticas, teve efeitos essa acusação, né, para tentar desqualificar e deslegitimar. Ela é um reflexo de um tipo de resistência que teria a essa perspectiva, né, que estavam tentando implantar naquele momento. Então a própria Comissão de Solidariedade dos Presos se via de uma maneira complicada, porque eles falavam, pô, não tem nada disso aqui, não tem organização alguma, tipo, como assim? Os próprios presos que não faziam parte dessas comissões falavam, mas não tem motivo para ter isso, etc. Ficou uma disputa política também, ideológica, que essa disputa se deu principalmente nos jornais, né? Sobretudo Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, que muitas vezes, como os outros palestrantes falaram, a Folha de São Paulo ela dava um espaço um pouco mais para opiniões contrárias à existência dessa organização, mostrando que seria uma espécie de sabotagem mesmo às políticas de humanização. Já outros canais de comunicação colocavam que não, que isso era falência do Estado, como a democracia seria perigosa para os valores e para a organização dos bandidos, e etc. Então apareceu todo um discurso sobre ali, foi uma associação muito forte. Uma pesquisa da professora Teresa Caldeira mostrou isso de uma maneira bem interessante, que naquele momento começaram a associar esses direitos humanos, direitos de bandidos, começaram a arrumar justificativas para tentar barrar esses tipos de mudanças, né? E isso tudo a gente consegue perceber nesses documentos, porque a CTV ela participou desse momento, né, desse processo. Nas investigações que aconteceram na Assembleia Legislativa, havia um membro da CTV envolvidos, eles escreviam sobre isso. Ou seja, as visitas que a CTV fazia em prisões, que eles chegavam, como mesmo o professor colocou anteriormente, não era sempre que abriam as portas, era muito difícil. Às vezes eles iam no ato, assim, para ver, escutavam alguma coisa e tal, e faziam um relatório detalhado sobre as condições, né, tanto materiais quanto espaciais, de humanas, etc. E isso saía, era publicado nos jornais, e esses relatórios eles eram utilizados de justificativa para interpelar atores políticos da época, por exemplo. Na Assembleia Legislativa, muitas vezes, convocavam, sei lá, o secretário de Segurança, o secretário de Justiça, para falar sobre
o que estava acontecendo com base nesses relatórios, né? Então tudo isso, esse arquivo permite ter acesso. Outro fator outro foco que para você entender essa transição que foi interessante foi as polícias. Tentaram mexer um pouco nas polícias, né? Toda aquela questão intra-militar, intra-civil, mas ainda assim, assim como na questão da prisão, houve resistências, né? Tentaram justificar que não, você vai diminuir a autoridade, não dá, se fecharam, foi completamente rechaçado. Então, eu vejo isso como um material interessante para você analisar, para você ter uma noção de como esse período foi importante, né, dentro da história do país, porque o que mais chama a atenção hoje na importância de um arquivo como esse é a atualidade do mesmo, né? Como que, olhando para trás, né, a gente consegue ver muitas das escolhas que tomaram ali, as possíveis consequências que talvez a gente melhor compreenda hoje, a partir dessas experiências passadas. Por exemplo, a dificuldade de efetivar políticas de democracia, de efetivar a própria democracia em si, né? Porque sempre aparecem discursos de oposição. O engraçado é que muitas tentativas diferentes às vezes podem estar em jogo para tentar reformar ou situar um tipo de instituição num modelo mais democrático, num modelo mais humano e etc. Mas as respostas sempre são as mesmas, entendeu? Então, tipo, é engraçado que esse arquivo ele é engraçado por causa disso, né? Até o hoje, por exemplo, por mais que as questões sejam diferentes hoje, em algumas entradas, as respostas curiosamente são as mesmas do que deram naquele momento, né? Então, um pouco para eu concluindo aqui, quero dizer que nunca foi comprovado novamente essa existência dessa organização que era Serpentes Negras, mas naquele momento o impacto foi muito grande para o sistema de segurança pública, né? Porque não se imaginava presos se organizando naquelas proporções, né? Hoje, obviamente, as pessoas elas associam muito, durante a pesquisa, durante as entrevistas, sempre as pessoas associam comentando sobre, mas será que foi ali a origem, né, da possível motivação para os presos se organizarem, etc., que daria num possível PCC no futuro, etc. Não acho que talvez possa ser essa a entrada, né? A questão seria mais as oportunidades políticas que permitiram tal discurso ser veiculado, e acredito que não houve uma continuidade, vamos assim dizer, né, nessas políticas em si. Então, porque o que eu quero dizer, já vou encerrar, era isso mesmo, sobre a atualidade desse arquivo e como que ele pode nos ajudar a melhor compreender as escolhas que vieram a orientar uma série de práticas hoje, né? Como as resistências, as dificuldades de efetivação de um discurso sobre direitos humanos, de um discurso de democracia, etc., de efetivar políticas voltadas a esse registro, ainda se dão hoje, né? Ainda hoje. O mais interessante é isso dessa documentação, que ela é muito atual, né? Ela é um registro muito interessante de um momento importante no país. É isso. Obrigado.